Porque é feio demais 3 anos o filho do dono da equipe não conseguir se classificar. Para você que também está com a gente agora na ESPN 4, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos acompanhando os últimos 90 minutos da sessão classificatória, parte 1 das 500 milhas de Indianápolis. Já estamos com as segundas, terceiras tentativas extras de muitos pilotos, como o de Devlin De Francesco, que busca ficar entre os 12 mais rápidos. Ele vem para completar a sua última volta e não consegue ficar entre os 12. Vai para a 16ª colocação. Por enquanto, Palou tem a melhor média, seguido por McLaughlin, Newgarden, Pato e Dixon. Grande surpresa da equipe Prema com o Schwartzman em sexto, nesse momento ficando entre os 12. Para recapitular todo mundo, para quem está chegando também na ESPN 4 agora, nós temos duas filas. Essa fila onde está o carro que vai fazer a sua tentativa agora, o carro 18 do Rinus VeeKay, que é um carro que está, nesse momento, com o último tempo. É a fila em que você corta, tem a prioridade, você corta ali e perde e abre mão do seu tempo. Na fila 2, quem tem o tempo, como vai chegando ali um carro da Prema, tá garantido. Tá ali, ó. Linha 1 tem a prioridade, mas desiste do seu tempo. Na linha 2, você mantém o seu tempo e só vai para a sua tentativa quando a linha 1 estiver vazia. Hoje, os 12 melhores vão se classificar para o domingo, onde disputarão a pole position. E os 4 piores vão disputar o Bump Day também no domingo. Nossa transmissão no Disney Plus no domingo, 5 horas da tarde, com os 12 mais rápidos, depois o Bump Day e aí depois os 6 mais velozes disputando a pole position. VeeKay tem a pior média até agora. Lembrando que temos um carro ali na pista fazendo uma volta de teste nesse momento. Tem carro chegando, tem ali um Prêmio estacionando, tem um outro carro também já indo para sua tentativa na fila preferencial. É o carro do Conor Daly que está ali nesse momento. E alguns outros carros, ou seja, a partir de agora, pista movimentada. Pato Award está na pista nesse momento. E quem está na bolha? Marco Andretti. Hélio Castro Neves estava na bolha, era o 30º colocado, foi para sua segunda tentativa. O Elinho agora é o 22º. O Elinho praticamente dentro das 500 milhas. Pato, que é o 4º colocado, vem para mais uma tentativa. Primeira volta no Pato, 232,5. É um pouquinho mais lento do que a média que ele tinha feito. Ele tinha feito, na sua primeira tentativa, ele tinha feito 232,8, mas aí ó, ele já está entrando no box, diminuindo a velocidade para vir pela entrada do box, né, pelo lane interno entre a curva 3 e 4, e é claro que a equipe tentou algum acerto diferente de novo, para tentar preparar o carro para amanhã. Afinal de contas, os 12 primeiros, os 12 mais rápidos da classificação de hoje vão disputar a pole position das 500 milhas de Indianápolis amanhã. Aí vem a Dale Coyne com o carro número 18 de Rinus VeeKay. Quem também não fez um bom treino até agora, Kyle Larson. Larson que bateu 2 vezes já, somando o Open Test e os treinos. Kyle Larson no momento é o 20º colocado, é o 2º pior McLaren. Só o Sagan, que é o 26º, está mais atrás. Foi até interessante que você trouxe isso à tona. Eu não sei qual que é a impressão de vocês, mas este ano, para mim, até agora, parece que não está tão suave que nem o ano passado para o Larson. O que vocês acham, Thiago e Vitor? Bom, Christian, eu sou da opinião que das 2 batidas que ele deu, eu já colocaria o Tony para correr. Eu acho que resume muito o que vi do Kyle Larson nesse ano. Eu gostaria de saber por quê, né? Se é um pouco de ansiedade, se é um pouco de repente faltou mais hora de voo em cima desse carro, né? Afinal de contas, lembrando todo mundo, Kyle Larson corre a temporada inteira de NASCAR, que é um maquinário completamente diferente de um carro de Indy.
E se eu não me engano, o ano passado, acho que ele teve mais oportunidades antes da classificação para se preparar do que ele teve esse ano. Tudo bem, foi a primeira experiência dele em Indianápolis, você não sabe o que esperar, o que vai acontecer com o carro, como se tem que sentir o carro, mas definitivamente esse ano parece que ele está sofrendo um pouquinho mais que o ano passado, principalmente se você for comparar a Pato O'Ward, que é o seu companheiro de equipe, e a McLaren mais rápida, estando em quarto no momento. Reynolds, só destacando aqui, a gente não viu que foi o segundo colocado no grid em 2023. O Kyle Larson, ano passado, classificou em quinto lugar. Eu tenho a impressão que tem 2 pontos aí, Christian. Primeiro, o vento. Ventou muito a semana inteira. Ventou hoje de manhã, ontem durante o treino. Se a gente até pode pegar uma comparação, tanto o Pato quanto o Dixon foram à pista agora, sem precisar ir, mas para fazer um acerto para amanhã ir para a disputa da pole. As 2 voltas deles, a primeira, não foram nenhuma delas boas ou compatíveis com o que eles haviam feito num tempo em que estava sol na hora que eles foram para a pista hoje, então teoricamente era para ir mais rápido agora que não tem mais sol, mas as condições estão mudando o tempo inteiro. Tenho a impressão que o Kyle Larson não pegou isso no ano passado e talvez ele não tenha essa noção exata do quanto o vento e os ventos estão sendo contrários em cada uma das curvas, né? Então você pega uma rajada ali que eventualmente você não conheça. Para o Larson, talvez ele não tenha sintonia fina disso. E segundo, pode ser o motor híbrido. É uma novidade para todo mundo em Indianápolis. As pessoas estão sofrendo, pilotos estão sofrendo, acidentes que não vimos no ano passado nós estamos vendo ao monte. O Dixon está usando o 5º motor dele na temporada. Ele fez até uma ironia ontem, eu só posso usar 5 motores e já usei os 5. Então talvez também tenha esse balanço que o Larson também não teve no ano passado e nenhum teve, mas que ele não tem a menor ideia de exatamente como usar. Ontem teve uma discussão sobre como seria a classificação, né? Como você usaria o sistema híbrido, e até agora há uma discussão de como usá-lo apropriadamente. Me parece que o Larson não tem nenhum desses 2 casos ainda o melhor deles. E olha só, o Reynolds Vicky, 2 voltas, melhorou da primeira para a segunda, o que não é muito usual, apesar que isso está acontecendo até por causa do híbrido desse ano. Usar um pouquinho já ele ganha potência, como usou ali 2% tem para usar, usou 2% já na última volta, e nesse momento com uma média melhor do que a do Graham Rahal. Graham Rahal tem uma média de 229.8, 230.2. Se conseguir fazer as voltas na casa de 230, ele joga o Rahal para a bolha. Ainda Marco Andretti, Colton Herta e Jacob Abel devem ir para a pista, e o Armstrong também. Já cai para 230.0, já está numa volta pior, vai compensar usando o híbrido agora. Mas por enquanto está um pouco mais rápido que o Rahal, tudo vai depender dessa 4ª volta dele. A velocidade que ele fechar essa 4ª volta, óbvio que vai dar a média das 4 voltas, e vamos ver se ele vai estar na frente do Graham ou atrás dele. Se conseguir ficar na casa de 230, joga toda a pressão para cima de Graham Rahal. Vai gastar o híbrido. Não gastou, hein? Gastou agora. Demorou para usar potência híbrida e 229.5. Está fora da bolha. Volta para ficar ali atrás. Fica com o 31º tempo. Tá faltando. A volta final dele, né? Falou de balanço que faltou total ali. Não, mesmo porque deu quase 3 milhas de diferença da penúltima para a última milha. É normal você perder meia milha, você perder 1/4 de milha, mas 3 milhas é muito. Então, com certeza, deve ter dado algum desbalanço no carro muito grande, e provavelmente com isso ele teve que tirar o pé numa das curvas. A hora que você tira o pé em Indianápolis é a mesma coisa que você soltar um paraquedas. Você não tem ideia quanta velocidade você perde no carro, e daí é claro que essa velocidade reflete na sua média quando você vai fechar a volta. Kyle Aylott vem para sua tentativa. Schwartzman, que é um rookie, um novato, nunca correu em oval, está na 6ª colocação, colocando a Prema na sua primeira Indy 500 no momento entre os 12 mais rápidos.
E aí vem seu companheiro de equipe, que é o 24º colocado até agora, Kyron Island. Indy na ESPN, seu canal de comunicação com a gente. Vamos nessa, o Reginaldo Marques já tá ligado. Fabrício aqui conosco, o Jean desde o começo acompanhando. Vamos que vamos, você ligado com a gente, Indy na ESPN. Bandeira verde para Aylott. Paulo Tomé também está ligado conosco. Aylott que já tem experiência de Indy 500. Chega a quase 238, 237 ele chega na reta. Tá rápido. Será que ele vai classificar perto do Schwartzman? Lembrando todo mundo que o Aylott é companheiro de equipe do Schwartzman e a Prema, até agora, eu acho que foi a grande surpresa da classificação. Primeira volta 231.2. Não é o suficiente para chegar nem perto ainda da volta do Schwartzman, que na primeira volta dele fez 233.2. 2 milhas de diferença. O Aylott estava na fila normal, então ele não perde o seu tempo caso piore. Nesse momento você perde o áudio ambiente, porque lá nos Estados Unidos a televisão acabou entrando no intervalo comercial, está trocando de estação lá nos Estados Unidos. Vamos para a segunda volta de Kyron Aylott. Tá ali, ó, no cut line é onde ninguém quer estar. Segunda volta, 230.9. Uma média um pouco melhor que a do Hélio Castro Neves. Piorando o tempo, deve ficar atrás do Elinho, o Aylott. Mais uma vez destacando que lá nos Estados Unidos está tendo uma troca de canal da emissora. E a informação que chega é que da primeira tentativa para a segunda, o Hélio acabou mudando todo o seu acerto de carro. O Hélio tinha feito uma volta bem ruim na sua primeira tentativa e acabou pegando um motor, pegou peças do carro do Felix Rosenqvist para poder fazer a segunda tentativa, que está garantindo o Elinho em mais uma participação, em mais uma edição das 500 milhas de Indianápolis. Aylott, 230.8. Vem para as últimas 2 curvas o britânico da equipe Prema. Vamos ver, lá vem Aylott para completar. Vamos ver se ele fica à frente do Hélio Castro Neves ou não. Por enquanto a 22ª posição para ele, completando e crava. 22ª colocação. Elinho é o 23º no momento em Indianápolis. Ao menos constante, Thiago. Era 22º, segundo lugar. E também bem constante no quesito velocidade, né? Da primeira volta até a terceira, ou seja, na primeira volta ele virou 231,2 e na última ele virou 230,9. Então é muito próximo essas voltas. Para a primeira vez deles, Thiago e Christian, né? O primeiro oval da história da Prema, eles passaram as 2 últimas semanas testando, não tiveram problema algum, de forma geral, para colocar esses carros de forma rápida. Não tem uma parceria como tem a Meyer-Shank com a Ganassi, por exemplo. Então, é realmente um trabalho notável, sobretudo que faz o Robert Schwartzman colocando a Prema para tentar a pole position amanhã. E principalmente, Vitor, se a gente for comparar com as classificações deles eu quero dizer, dos dois, né, dos carros da Prema, em todos os outros eventos nesta temporada, né? Eles estão indo muito melhor em Indianápolis do que eles iam num circuito misto normal. E eu sinceramente estava esperando que a Prema fosse ser mais forte no misto do que em Indianápolis. Eu achei que Indianápolis fosse ser um problema e claramente não está sendo. Eu tenho certeza que pelo menos o Schwartzman vai estar entre os 12 mais rápido para disputar a pole amanhã. Amanhã, 5 da tarde, Disney Plus, você acompanha o Fast 12, depois o Bump Day e aí o Fast 6 com os 6 mais rápidos.
Ericsson classificando. Aí Ericsson, esse já venceu a prova, hein? E depois que venceu, procura-se Ericsson. Justiça seja feita, ele foi segundo colocado no ano seguinte. Sim, verdade. Ele perdeu pro Newgarden. Newgarden. Certo? Mas Justiça seja feita. tudo bem, eu acho que ele é um daqueles meio especialistas de Indianápolis. Ericsson, Sato, eu também coloco o Sato nessa categoria. O Ericsson, que ano passado protagonizou uma cena, ele bateu no treino, foi pro Bump Day, e no Bump Day são 4 voltas também. Ele deu 3 e tirou o pé. Não, deu. Gente, cadê a quarta volta? Quase que ficou de fora da prova. Quase que ficou de fora. Eu lembro daquele oba-oba. Nossa, tava todo mundo extremamente nervoso da equipe dele, porque ele achava que estava dentro e quase se colocou para fora da prova. Você sabe quem fez isso nessa simulação de classificação esse ano? Esqueceu a quarta volta? Quem? Rahal. Rahal tá... que abre o olho aqui, porque tem a chance de... Vamos ver como que o carro do Hertha vai para a pista. Tem 1h16. Quando acabar o tempo, acabou, tá? Não tem volta extra. Só quem tá na pista fazendo a volta consegue fazer mais uma vez a sua tentativa. Lá vem Ericsson. Tirou o pé o Ericsson. Tira o pé Ericsson. Fica com a sua marca antiga. Aí, Ericsson já tira, fica com a sua marca, vai indo carro reserva, bandeira amarela na pista. E olha só, curioso, nós não temos nenhum carro por enquanto na fila preferencial. Alguns indo para sua segunda tentativa mantendo o tempo, como vem agora para a pista o Hunter Ray. Ryan Hunter-Reay, que é o 28º, também está no gargalo ali o Hunter-Reay. Que também, Thiago e Christian, a primeira prova da Dryan Rainbow, que é uma equipe que era há muito tempo atrás participante do campeonato inteiro, depois só escolheu fazer Indianápolis, quer voltar em 2027, mas também é a primeira vez deles com esse motor híbrido, né? Nas edições anteriores não tinha dificuldade muito grande de se classificar, e agora está em 27º com o Jack Harvey e 28º com o Hunter Ray. Fabrício está com a gente, a Malu também está ligada conosco, o pessoal interagindo, mandando mensagem, estamos juntos nessa. E vem aí para outra tentativa, Ryan Hunter-Reay, outro vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Inclusive, essa poderia ter sido a 4ª vitória do Elinho em 2014. Os dois duelando até o final, o Hunter-Reay ganhando a prova do Elinho em 2014, há 11 anos atrás. Você dá 2 voltas de aquecimento, né, Christian? Vai ganhando velocidade gradativamente, e aí são 4 voltas pé cravado. Você tenta fazer de pé cravado, só que nem sempre você consegue fazer. À medida que as voltas vão passando, o teu desgaste de pneu vai aumentando e geralmente o carro tende a escapar cada vez mais de frente, até o momento que chega num ponto que ele está escapando tanto de frente que, se você não começar a aliviar, principalmente nesse ponto, na metade da curva, você acaba batendo na saída da curva, porque vai empurrando a frente do carro e você bate no muro do lado de fora. Então é uma linha tênua, muito difícil de você conseguir achar um balanço. É claro que para você andar rápido, você tem que classificar com pouca asa, só que você classificando com pouca asa, tendo bastante velocidade em linha reta, isso quer dizer que você tem menos estabilidade nas curvas. Então é um balanço, é um acerto muito fino que você tem que trabalhar para classificar bem aí em Indianápolis. Vem Hunter-Reay, 230.6 na sua primeira volta.
uma média um pouquinho melhor do que ele tem, ou se ele consegue manter esse padrão. Lembrando mais uma vez, amanhã, Fast 12, Bump Day e Fast 6, a partir das 5 horas da tarde no Disney Plus. Andando a 226 milhas na curva, deve fazer uma volta também ali na casa de 230 alto, 230.5. Tá mantendo por enquanto, colocando mais pressão pro Graham Rahal e pro Marco Andretti. O que vocês acham que vai ser o corte? Esse 229.8 tá no limite ali, hein? Se você faz 230, você tá dentro. Acho que 230 tá dentro. Tá dentro. Tudo abaixo disso daí, você vai ter que sofrer. Olha, eu ouso dizer, não sei se o Vitor concorda, 230 você tá dentro. Terceira volta, 230.0. Ficando dentro ali, jogando pressão para Harvey, Andretti e Rahal. É que o Rahal não vai conseguir passar de 230, parece que é o limite para ele. O Marco pode acontecer de passar assim, olhando pelo desempenho das demais Andrettis. Vai vir o Herta, que se vier, vai ter dificuldade para isso, vai passar 230, então a linha é essa. E o Vicky tinha condição de fazer os 230, só que caiu para 227. Vamos ver a última volta. Chegando bandeira quadriculada e 230.3. Conseguiu manter a média de 230 nas 4 voltas. Caiu muito pouca diferença. A quarta volta foi melhor do que a terceira. Vai para a 27ª colocação o Ryan Hunter-Reay. E agora indo para a pista número 33, Ed Carpenter. Esse era um especialista de Indianápolis, ao 19º colocado por enquanto, hein? E a equipe dele sempre performou muito bem, especificamente nessa pista. Acho que depois que a gente começou a transmitir a Indy, eles pararam de andar bem. Talvez a culpa seja nossa. Nós somos a zica do Carpenter. Nós somos a zica do Carpenter aqui. Mas é verdade, viu, Thiago? A velocidade que ele... Sobretudo o Ed Carpenter, ele tem 3 pódios em Indianápolis, voava em relação a Ganassi, Penske, Andretti, ele sempre era a quarta força de Indianápolis. De lá pra cá, você vê que ele tá qual a posição do coitado? 19º. 19º. Não, eu acho que ele sem 18º. E eu acho que ele já terminou a corrida ele nunca ganhou, mas ele já terminou entre os 4 primeiros, se eu não me engano, umas 3, 4 vezes. O melhor carro da equipe é o do Rossi, que é um cara que anda muito bem nessa pista. E o 13º no gargalo para ficar entre os 12, hein? Já fez 2 tentativas, talvez vá para mais uma ainda. Aliás, Thiago, você falou do Rossi, eles lançaram, ainda lançou uma estatística, o Rossi é o 2º melhor da história em termos de término em Indianápolis. Das 9 corridas que ele fez, ele terminou entre os 10 primeiros 7 vezes. Do Carpenter, ele foi pole 3 vezes e tem um 2º lugar em 2018 com o melhor resultado. E a expectativa de que daqui a 20 minutos, quando a gente chega às 6 da tarde, horário de Brasília, 5 da tarde, horário de Indianápolis, é o horário das temperaturas mais ideais. É o chamado Happy Hour. Ou seja, muita gente pode melhorar e de olho naquela fila 1, que é a fila do desespero, né? A fila preferencial, você abre mão do seu tempo para arriscar. Tá aí, ó, 3 vezes pole, 13, 14 e 18. Quatro voltas. É um sistema classificatório diferente, bem tradicional em Indianápolis. Passa Carpenter, abre sua volta, sua tentativa. A prova de 2018 é a prova vencida por Will Power. A média anterior do Carpenter era 231.4.
Ficaremos com esse número na cabeça, 231.4. Vamos ver quanto que ele faz na sua primeira volta. Reduziu de sexta para quinta. Não utilizou ainda o híbrido praticamente. Vem para completar a primeira volta, 232.0. Colocaria ele entre os 12. Entre os 12. Vamos ver agora a volta número 2, 3 e 4. Lembrando todos que é a média das 4 voltas e não a volta mais rápida dessas 4. Em termos de tempo, 38.790 a volta número 1. Veio para a segunda volta. Será que ele vai conseguir manter na casa de 232? Não, 231.4. Vai ganhando posições, mas já respira mais aliviado o Lunger, que é o 12º no momento. Ele tá na bolha boa. Ele tá onde passou uma camada de tinta a mais ali no muro, pegava ele. Foi perto. Com certeza deve ter escapado um pouquinho de frente. Ele olhou pro muro, ele calculou, falou, vai dar. Acho que vai. Acho que vai. E não tirou o pé e realmente deu. Só que às vezes essa conta dá errado. Olha só, ele já utilizou uma parte do híbrido. São 70 cavalos de potência quando você aperta o botão. Terceira volta, 231.6. Melhorou. Não é o suficiente para tirar o Carpenter, o Lunger, perdeu, mas vai avançando o máximo que pode de novo. Isso que é usar todo o limite da pista. Já gasta quase todo o híbrido. Contra o vento na curva 2. Vamos ver se Carpenter deve ficar com a 13ª colocação. Só se ele melhorar ainda a sua média ele consegue. Quadriculada. Melhora para a 15ª colocação. Não é o suficiente para o top 12. Mas vai largar. Olha só, 15ª posição por enquanto. Nossa, deu para ver perfeito. O carro estava escapando de frente, o quanto estava esterçada as duas rodas pro lado de dentro, evidentemente. E daí ele olhou para o muro, calculou, não tirou o pé e falou, vai dar, e realmente deu. Olha só, momento importante agora, Colton Herta vai para sua tentativa 2. Essa foi a tentativa 1. Olha só que panca. Oh, não! E vamos ver porque eu acho, Thiago, de olhar a do Herta, olha aí, ó, isso é impressionante. A do Herta foi mais impressionante, mas a do Armstrong foi mais forte. A primeira batida que ele deu no muro, tipo aquela dentro do carro, ouch, essa vai doer muito mais do que a do Herta. Mas eu tô com você, a hora que o carro vira de ponta cabeça, não é uma sensação legal, porque você não sabe como é que vai terminar essa viagem toda que você está sendo arrastado pela pista, batendo em pneu, em muro, enfim, você não sabe o que vai acontecer. Vamos ver agora, é um carro novo, é um carro zerado para Colton Herta. E tem um detalhe, Thiago, tá vendo aqui o Colton Herta 26, a fonte do número 26. Ele preferiu trocar o número 26. Os números 27, 28 e 98 da Andretti são de uma mesma fonte, ele trocou o 26. Agora, quando ele voltou para o carro reserva, ele voltou para a fonte antiga, que acho que a equipe nem se preocupou em trocar a fonte, e sabe-se lá por que ele trocou o 26. Se ele conseguir uma média de por volta de 230, ele joga o Marco Andretti para o Bump Day amanhã. Ou seja, joga o ex-chefinho para fora. Exatamente. É o ex-chefinho, é verdade. Vamos ver, 218.9 na volta de aquecimento, é uma volta de aquecimento padrão. Já está no limite do muro, haja equilíbrio. Quase que foi no mesmo muro, inclusive. Só que de maneira diferente. Aí ele ia porque estava escapando de frente e de manhã, quando ele bateu, o carro escapou de traseira e daí ele foi com a parte posterior do carro bater no muro na metade da curva. E vale lembrar que esse carro está indo sem acerto, sem teste, sem nada. Pegaram na oficina, arrumaram o máximo possível, colocaram na pista. Vamos ver a primeira volta do
Hertha 230.0. É volta Vitor Martins de quem vai ter que disputar amanhã de novo, hein? Mas acho interessante, Thiago, que é melhor que a volta do Rahal. Quer dizer, nem com esse carro, sendo um carro de misto, ele fica atrás do carro do Rahal. E é uma volta melhor, desculpa, a primeira volta foi melhor do que a do Marco Andretti. Então ele também está brigando com o Marco Andretti nesse momento para ficar com a 30ª posição. E como ele trocou de carro, esse carro é completamente novo, de repente ele está se adaptando a esse carro e eu não ficaria surpreso se ele fosse melhorando um pouquinho as voltas. Vamos ver agora. E é o que acontece, 230.2. De repente ele vai continuar melhorando justamente porque ele ainda não andou nesse carro. Acabaram de preparar ele porque, como todo mundo viu, o carro titular dele, ele bateu de manhã. Então, de repente, ele vai melhorando as voltas e seja o suficiente para colocar ele dentro da corrida. Vamos ver agora a terceira volta de Colton Herta. .230.0 na primeira, 230.2 na segunda, 230.2 na terceira. Vai nesse momento jogando o Marco Andretti para a bolha. E aí a equipe já manda, gasta o híbrido, gasta o elétrico, ele está gastando no limite do muro de novo. A primeira Indy 500 híbrida na história. Dia 25 para você ao vivo na ESPN 4 e no Disney Plus. Vamos ver se Hertha consegue uma média classificatória. Ele completa com 230.2. Entra, por enquanto, na prova. Colton Herta joga o Marco Andretti pro Pump Day e deixa o Graham Rahal na bolha. Vitor Martins, sentimentos mistos nesse momento na equipe Andretti, hein? Pois é, né? Um deles cai fora, mas obviamente o Marco vai voltar aí para tentar mais uma ou duas vezes, dá tempo para isso, e tentar tirar e colocar o Rahal, que é o candidato óbvio aí para o bump, mas você vê que em 2 ou 3 momentos o Herta se aproximou bastante do muro, Thiago, quase foi para ele de novo, e se ele batesse esse carro, eu tenho a impressão que seria assim o fim das chances do Herta na corrida. Christian Fittipaldi, o que você faz numa hora dessa que o carro está escapando e o muro está chegando, hein? Além de rezar. Indianápolis não faz muito, né? Porque você está meio que nas mãos do carro, né? Completamente diferente de uma pista mista, onde às vezes o carro escapa de traseira, você pode brigar muito mais com ele e além do muro que você não tem no misto, você tem, salvo se você estiver correndo na rua, né? Mas num circuito permanente você tem às vezes zebra, grama, então você tem um espaço a mais para você poder trabalhar o carro se você precisar de um espaço a mais comparado com o Indianápolis. Indianápolis é isso, e as velocidades que os carros estão percorrendo, né? Lembrando todo mundo, eles estão classificando a 233 milhas de média. Ou seja, os carros estão chegando mais rápido no final da reta e a velocidade mínima de percorrência na curva é mais ou menos isso daí que a gente está acompanhando. Então é muito rápido e é claro que no momento que acontece algum probleminha no carro ou você eventualmente cometa algum erro, você vai pagar e pagar caro por isso. Convertendo para o pessoal, 233 milhas por hora é uma média de 375 km por hora. É que às vezes a gente acompanhando na televisão... Parece que é devagar. Parece que é devagar. E só quem já enfim, já pôde experimentar isso dentro do carro, qualquer piloto que já passou por essa situação, se você perguntar para eles vão poder dizer, nossa, é muito rápido. E mais rápido ainda no momento que a corrida larga, né? Porque tem todo aquele ar sujo, ou seja, ar turbulento dos carros da frente, principalmente se você estiver mais ou menos no meio do pelotão, isso acaba dificultando muito mais a sua condução. E o que isso acaba fazendo? Fazendo com que o carro seja aerodinamicamente muito...
com muito menos efeito do que se você estiver andando, por exemplo, na classificação com ar limpo. Ar limpo é sem ninguém na frente e daí o carro é muito mais eficiente aerodinamicamente e eu diria que é menos difícil que na corrida. Primeira volta do Harvey, que hoje também é repórter lá nos Estados Unidos, 230.7, segunda 230.2. 230.2, por enquanto ficando com a 27ª colocação o Jack Harvey. E nessa da conversão, Thiago, a gente fala que o Rahal não passa dos 229, você citou que o pessoal está andando a 375, o 229 é 368,5. O pessoal pediu para ele usar o híbrido agora. Bandeira branca, última volta, Harvey 229.7. A média cai para 230.2, está só ficando por enquanto à frente do Herta e do Rahal. Lá vem Jack Harvey. Companheiro de equipe do Ryan Hunter-Reay. Na Ryan Rainbow Racing ele cruza e 229.2 fica à frente do Rahal só. Ou seja, ele fica com a sua marca antiga na 28ª colocação, ele piora em relação à primeira, vem para a segunda e olha só, Marco Andretti esse veio na fila preferencial. Ou seja, bom, já estava com um corte, faz todo sentido ele ir para a fila preferencial. Vai arriscar agora para tentar bumpar ou jogar para o bump o Graham Rahal. Exatamente, porque ele consegue cortar toda a fila, então ele sai praticamente a hora que ele quiser, já que não tinha ninguém alinhado lá na fila preferencial, só que no momento que ele faz isso, ele perde o tempo anterior dele. Perdendo o tempo anterior dele, ele agora, antes de começar a classificação, ele está fora da corrida. Só que não faz diferença nenhuma, porque ele já estava de qualquer jeito antes e ele está saindo pela segunda vez para tentar se colocar entre os 30 primeiros. A Ingrid Valiengo torcendo para o Palou ser o mais rápido, o Matheus Lucas também está ligado com a gente, o Fabrício, o Francisco, em Belém do Pará, o Marcos Ninja. O Top 12 amanhã, sim, 5 da tarde no Disney Plus. Você acompanha o Top 12, o Bump Day e depois o Fast Six. Gustavo aqui também com a gente, o Pablo. Galera mandando mensagem, hashtag Indy na ESPN, Indy na ESPN, mais uma vez. A TV dos Estados Unidos está no intervalo comercial, pode cantar do áudio ambiente dos motores lá em Indianápolis. E vamos por o Marco Andretti para mais uma tentativa. Marco Andretti que já foi pole position das 500 milhas em Indianápolis e perdeu na linha de chegada uma vez para o Sam Hornish. E eu acho que foi na primeira tentativa dele em Indianápolis. Foi. E Vitor, ele tinha o quê? 19 anos? 19 ou 20 anos? Era novinho, Marco. Não era isso? Lembra o RG ali do Marco Andretti, aqui. Mas ele chegou e poderia ser o segundo Andretti. 19 anos ele tinha. Ele poderia ser o segundo Andretti a ganhar em Indianápolis. Exatamente. O primeiro foi o avô dele. Que ganhou em 1969. Ou seja, com todos da família Andretti, que acho que foram 5, se eu não me engano, entre pai, filho, primos que participaram do evento. Então, ou seja, 5 Andrettis só tiveram, durante todos esses anos, só teve uma vitória da família icônica norte-americana. Ele ainda foi 3 vezes terceiro colocado na prova. O Marco Andretti pole em 2020. Vamos lembrar dessa prova, Thiago, que foi a prova da pandemia, se não me engano, em agosto. Ele foi pole, estava liderando bastante os treinos e tal. Ele completou a primeira curva em primeiro. Nenhuma volta também em primeiro. Vamos ver agora Marco. 229.8, 229.3. Já está com médias piores.
Teria que fazer 2 milagres aqui nas próximas voltas. Olha como ele já está indo lá para baixo. Matematicamente ele ainda consegue chegar na média de 229,8, mas vai ser difícil. Acho que vai ser muito difícil, Thiago. Eu não consegui entender por que já não chamaram ele para dentro do box antes, para tentar ainda alguma alteração no carro, tentar também esfriar o carro. Ainda tem tempo suficiente para esfriar o carro. Afinal, faltam 52 minutos, né? E, ó, o tempo dele está bem piorando. Sim. E ele já está fora da corrida de qualquer jeito. Então, a chance dele melhorar uma milha e meia é praticamente impossível. Então já encosta o carro antes, já deixa o carro esfriar, tenta um acerto diferente para você fazer mais uma tentativa antes de terminar com a classificação. E vai completar a 4ª volta, hein? Não abortou, não, Andretti. Vamos ver quanto que chega o Marco. Ali, teria que fazer um milagre nessa volta aqui o Marco Andretti para conseguir chegar numa média melhor. E o milagre não veio, 229,3. Melhorou em relação à volta 3, mas fica ali atrás ainda o Marco Andretti. Ele tem 51 minutos e 30 segundos para fazer mais uma tentativa. O problema do Rahal, que agora está na bolha, vai ser o Vicky, que demonstrou naquela volta dele que teria a condição de tirá-lo. Não me parece que o Marco tenha encontrado o acerto ideal, e aí vai ter que encontrar alguma coisa no que fizeram Kirkwood ou o próprio Herta, que acabou de ir para a pista agora, copiar alguma coisa e tentar a última vez. Muita gente perguntando em relação ao híbrido. O André mandou essa mensagem também, que outras pessoas também na hashtag, também lá no meu Instagram, no @ThiagoAlvescar, sobre o híbrido oval. Você que recarrega a bateria de 2 maneiras, uma tirando o pé ou freando. Freando ninguém freia aqui na pista. Você pode tirar o pé, então numa corrida, no ritmo de prova, você pode ir dosando essa questão do acelerador. Quando o Takuma Sato vai para sua segunda tentativa, o Sato que por enquanto é o 9º colocado. E você também tem uma alavanca, como se fosse a embreagem do carro no volante, uma borboleta em que você pressiona ela e você vai conseguindo carregar mais lentamente, mas você consegue carregar também através do próprio calor do eixo traseiro do carro. Você acaba carregando a bateria. Não é uma bateria muito grande para ser carregada, como por exemplo na Fórmula 1. É uma estrutura mais simples e menor, mas assim que você acaba carregando no pé cravado. Jack Harvey, 28º, que foi para a pista agora há pouco, né? Ó, já bota em pneus novos que eu quero ir para a fila, vai entrar mais uma vez. Aí depois ele pergunta: vocês acham que eu estou no limite, que a velocidade é essa? O quão preocupados vocês estão aí com essa velocidade? Não ouviu nada de resposta, Thiago. Ou seja, não estão preocupados? Ou estão muito preocupados? Eu acho que eles estão preocupados, e aí devem ficar pensando: pô, se ele não está preocupado, por que nós estamos? Eu acho que 230,3 você não está correndo risco hoje. Eu acho que não querem elevar o nível de ansiedade do piloto. Por isso que eles estão quietos e não responderam para ele. É a visão piloto do Christian Fittipaldi. Vamos ver o Sato na sua primeira tentativa. Boa volta, hein? 232,8. Boa volta do Sato. Já está com um tempo de classificação para amanhã, entre os 12 melhores. Lembrando que amanhã vamos do 12º ao 1º na ordem de classificar. Ou seja, geralmente quem vai mais para frente tem a pista numa melhor condição. Deixa a ponta com um sinal positivo do meu lado. Tipo, boa volta do Sato. Tem o 9º tempo, se conseguir melhorar um pouco mais, se garantindo mais ou menos na segunda volta. 232,8, 232,8 de novo. Bela velocidade do Sato. Por enquanto, a 4ª melhor média, hein? Por enquanto, a 4ª melhor média com um piloto que já foi 2 vezes vencedor em Indianápolis. E olha só que estratégia diferente. Ele vai usando o híbrido meio que a conta-gotas aí, ó. Ou seja, ele está usando praticamente em todas as voltas, né? Ao contrário de alguns outros pilotos que só optaram em usar na última volta. E como ele conseguiu carregar um pouquinho ali na curva, tá vendo? White flag, start lap 4. Última volta. Caiu para 231,7.
É uma queda substancial, hein? Perdeu 1 milha de velocidade. É bastante, quase voltou. E quase voltou para onde ele estava, né? Antes dele tentar, ele estava o quê? 8º? Nono, então. Eu acho que vai piorar essa volta aqui, que deu uma triscadinha no pé do acelerador ali, viu? Mas se não der certo uma melhora, eu acho que com esse tempo ele está dentro dos 12 para amanhã e com certeza ele está aprendendo o que ele tem que mexer no carro para tentar a pole amanhã. Melhora em relação à volta número 3 e melhora também a sua média. Era o 9º, agora é o 8º colocado. Well, went up 1 spot. Next one. Conseguiu uma posição melhor, mas garantida entre os 12, Vitor Martins. É, um dos únicos que conseguiu melhorar a volta rápida. A gente viu Pato e Dixon tentando fazer o mesmo ali. Ele que estava garantido, como vocês acabaram de mencionar. Foi para a pista para tentar não só melhorar a posição para amanhã, mas ver qual o acerto ideal e obteve um êxito que os demais não conseguiram estar aí com Colton Herta. I mean, today really isn't about me. I tried all I could to probably ruin our day, and the guys did all they could to make it. Os caras fizeram todo o trabalho para a gente poder classificar. That they were able to get a car put together. Incrível que eles conseguiram fazer o carro e colocar à disposição. It's not like we had chassis pre-loomed ready to go. Like não, nós não tínhamos um chassi pronto para ir, tínhamos muito trabalho para fazer. Agradeço demais aos caras e também o pessoal dos outros carros da equipe. Nos ajudaram bastante e construir um carro seguro. You know, for me, it's less about me and what I just did to get out there. It's more about the crew guys and what they've done to. De novo destacando o pessoal dos mecânicos ali. Está nessa corrida na posição que nós estamos, não tenho que voltar amanhã. Talvez eu tenha que fazer mais uma tentativa. Eu quero fazer para ficar um pouco mais confortável. Tá aí, realmente destacando o trabalho dos mecânicos que, diferente até do Armstrong, que o carro não ficou pronto, Cris, está indo para a pista agora o Armstrong. O Armstrong bateu antes da sessão classificatória. O Herta já bateu durante a sessão classificatória. Exatamente isso, Thiago. Você acabou de comentar em algo extremamente importante. É uma coisa você bater na 4ª, 5ª, antes da classificação, que você tem tempo para montar o carro de novo com uma certa calma, para você conseguir observar todos os detalhes. E é outra coisa você bater o carro de manhã, assim que abriu a classificação, na sua primeira tentativa, e você tem que arrumar o carro ou você tem que passar tudo para o carro reserva para ainda tentar classificar no mesmo dia. Deu para ver aqui o Armstrong, o Vitor, ele está tirando o pé realmente. O Armstrong, esse aí está com grandes chances de realmente voltar amanhã, hein? É, porque está contornando a curva em 222, é mais ou menos em 225, 230. Realmente não vai vir uma boa volta aí. Vamos só completar e ver, Thiago. 225.9. É pior que Abel. É que o Abel ainda vai pé cravado. Ele está tirando o pé legal, o Armstrong. Eu acho que ele não vai nem completar essa classificação. Eu acho que vão chamar ele para o box antes, porque, sinceramente, não faz sentido nenhum. Que a velocidade está muito fora, tá completamente fora daquilo necessário para você conseguir entrar entre os 30. Também pode tomar a bandeira da própria direção. Eu acho que estão utilizando essa tentativa, talvez aqui meio que um teste realmente para tá tudo ok com o carro funcionando, e aí vai para um desespero depois. Ó, melhora ali, 226.1, melhorou um pouco a sua volta, mas claramente tirando o pé ali, não fazendo pé cravado. Não é fácil para o piloto. Porque, box. Então, a última vez que ele montou no carro foi na hora que ele bateu na parede, né? É diferente de você ter um acidente durante a semana, onde você bate, daí montam o teu carro reserva ou arrumam o carro que você bateu. Só que no momento que você volta para a pista, como é durante o treino, você tem várias voltas para você se ambientar de novo, para você se reaquecer, sentir bem o carro, para ter a certeza que você está muito confortável dentro do cockpit. Se você não tiver, você tem a oportunidade de parar, fazer algum acerto no carro, e daí gradativamente você vai encontrando a tua zona de conforto de novo. Aí, no caso, é uma situação completamente atípica. Por quê? Ele bateu,
arrumaram o carro. A próxima vez que ele sentou dentro do carro foi na hora que vale, na hora do vamos ver, no meio da classificação. O que também, a gente viu o Rossi indo para mais uma tentativa para tentar ficar entre os 12, o Alexander Rossi, o que também, Vitor, dá um grande destaque para o pessoal do Andretti, que conseguiu preparar o carro e, por enquanto, colocar o Colton Herta na corrida. E também tem a experiência do piloto, né, Thiago? O Herta já tem anos de categoria, foi para a pista meio que sem medo. O Armstrong é o segundo ano dele na categoria, sabe que se bater o carro provavelmente não vai entrar na corrida, e também tem aquele pensamento. Eu tenho a impressão que todo mundo olha para o Jacob Abel como o cara a ficar fora da corrida. Então é acertar esse carro e acertar uma volta minimamente boa para pelo menos entrar na prova. Não sei se o Armstrong vai conseguir acertar esse carro. Se o Hélio teve dificuldade como companheiro de Rosenqvist, que estava andando bem, para sair de uma 30ª colocação para ir para 20º, eu tenho a impressão que a Meyer Shank não vai conseguir fazer o acerto ideal e que o Armstrong vai disputar o bump amanhã, mas pelo menos com um carro inteiro em que eles possam trabalhar focados nisso. Lembrando em relação ao bump, nós tivemos, por exemplo, essa volta do Marcus Armstrong, ela foi abortada pelos oficiais da IndyCar. Eles que deram a bandeira amarela e mandaram ele encostar o carro nos boxes. Amanhã no Bump Day nós temos... Está liberado ali, porque se você arrisca de novo, você abre mão da tua volta. Então você tem toda uma questão de, às vezes, você faz uma volta ruim, mas os outros podem bater alguma coisa e você vai para dentro da prova. Por isso que o Bump Day acaba sendo tão emocionante. É óbvio que se tivessem 36, 37 carros seria mais emocionante, mas mesmo com um carro acaba sendo extremamente emocionante. E lembrando todo mundo, sabe quem ficou fora dessa prova? Há poucos anos atrás, não foi há uma década. Sim. Então, nada menos que nada mais do que Fernando Alonso, que está tentando classificar de quê? De McLaren, né? McLaren. Então, está tentando classificar de McLaren e acabou ficando fora da prova. Se eu não me engano, foi bampeado pelo Pato O'Ward, não foi? Foi o Kyle Kaiser. O Kyle Kaiser, mas era companheiro de equipe. O Pato também caiu fora. O Pato caiu fora naquela prova também. Então foi isso, desculpa. Kyle Kaiser. Kyle Kaiser participou de 2 bumps históricos. 2010 também acabou participando. Quase que o Tony ficou fora de 2010. Vamos ver Rossi. Você segue com a gente Indy na ESPN, o Fred, o Ed Carlos ligado conosco. Até o Adriano, por que utilizam na última volta? Porque como você já está indo mais lento, você tenta fazer uma lei da compensação. Vamos ver o Rossi ali, hein? Tem que manter essa média. Por enquanto ele é o 12º, mas está no limite. Uma coisa voou ali da pista, hein? 231.9 é a média dele, o Lundgaard tem 231.8. Pode ser a última tentativa do Rossi. Rossi, terceira volta, 231.5, já fica fora dos 12. Teria que fazer uma volta melhor do que essa, por volta de 231.8. Tirou a tinta da curva 2 aí. Gastando a conta-gotas o híbrido. Utilizou tudo agora. Vamos ver se ele consegue esse milagre aqui. 40 minutos para o final do dia. Lembrando que amanhã, 5 da tarde, no Disney Plus, o restante da sessão classificatória. E Rossi mantém a 13ª colocação. 231.673. Mantém, por enquanto, a 13ª colocação. Lundgaard respira. E aí Ian Foster, que é o 26º colocado. Mais um carro da equipe Hail que também... pelo menos esse ano, né, Vitor? Eles estão com os carros acima da linha do corte. Teve um ano em que, com 4 carros, 3 ficaram na linha do corte. Só o carro da Catherine Legg, que era, entre aspas, vou falar um carro convidado, mas não era o carro do campeonato, foi quem classificou no primeiro dia. Exato, e é mais ou menos o que acontece esse ano, né, Thiago? Porque embora eles tenham sofrido no ano passado, o carro convidado do Takuma Sato, que é o que anda melhor,
e está se classificando para a disputa da pole nesse domingo. Interessante notar como nem Devlin De Francesco nem Louis Foster tiveram problemas para colocar esse carro ali no meio do pelotão, e aí agora o Foster é o primeiro dessa fila. Até saiu a fila, tem uma ordem já, ó. Agora é o Foster, depois David Malukas, Will Power, Santino Ferrucci. Pode ser que o Rosenqvist esteja aí, vamos ver se vão tirar o carro da fila ou não. Depois o 76 do Conor Daly, Christian Rasmussen, Kyle Kirkwood, Rahal, Larsson, Lungar, Ericsson e Robb. Essa é a fila do momento. Lembrando que se alguém for para a fila 1, tem a prioridade e aí abre completamente o sentido ali, abre completamente a disputa. O Nipponic pergunta aqui, o Elinho vai tentar melhorar a volta dele? O Vitor já falou aqui a relação, o Elinho tá nessa fila, né, o Vitor? Não, Thiago, não tá, então não vai fazer nada. O único carro da Meyer Shank é o 60 do Rosenqvist, que é nesse momento o quinto da fila. Boa. Então, não tem nesse momento o Elinho que na sua primeira tentativa ficou com o 28º tempo, chegou a ficar na 30ª colocação e aí depois melhorou na sua segunda tentativa. O Elinho está nesse momento na prova, 23ª colocação, uma posição até melhor do que nos últimos anos. O Elinho, que foi 27º no ano, 28º no grid no outro, vai largar ali na 23ª colocação por enquanto. O brasileiro no próximo domingo, dia 25, tem uma cobertura muito legal no nosso Abre Corrida, já com as matérias, com muita coisa bacana para você no dia 25 de maio. E o Foster fez uma boa volta de aquecimento, uma das melhores, inclusive, voltas de aquecimento. O Foster completa a primeira volta dele, 231,5. Subiu ali. Vamos ver a média das outras voltas. Talvez essa volta de aquecimento um pouco rápido demais. Geralmente todos os outros carros estão virando em torno de 218, 219, e talvez ele imprimindo um ritmo um pouco mais forte, ele acaba desgastando demais os pneus e com certeza vai sofrer na volta 3 e 4, mas vamos ver. ...231,2. Uma boa volta, vai melhorando o seu tempo, o Lou Foster. A média dele, Thiago, era 230,5, então tá bem mais rápido que a volta anterior. Coloca ainda mais pressão pro Graham Rahal na bolha, hein? Foster, que é um novato nas 500 milhas de Indianápolis, 230,6, agora deu uma piorada legal. Começa a usar o híbrido. Olha o murinho da curva 1. Talvez agora o fato dele ter feito a primeira volta, aquela warm-up lap um pouco rápido demais, agora está começando a refletir na performance dele. Os pneus estão sentindo muito mais do que se ele tivesse gradativamente trazendo a velocidade necessária ao carro. Vamos ver a última volta. Vem para a bandeira quadriculada. Melhora um pouco. A última volta, 231,0. Melhora a sua média. 22ª colocação. Melhorou em meia milha, né? Meia milha. Então, meia milha. Ele tá sólido dentro da corrida. Agora, eu não sei qual que é a intenção da equipe. De repente, se realmente achavam que dava para classificar com ele entre os 12 primeiros, mas esse vai dormir tranquilo porque ele está dentro do show. Malucas agora, hein? Uma das surpresas do ano passado. Aliás, o Ferrucci foi a surpresa do ano passado. O Malucas acabou não correndo no ano passado e tá conseguindo nesse duelo da equipe Foyt, Vitor Martins, até durante os treinos, durante a semana, fazer um trabalho muito melhor que o Ferrucci, o Malucas, esse ano, hein? Pois é, Thiago. Malucas esse ano volta à Indy, volta depois daqueles problemas todos que ele teve enquanto piloto da McLaren, problema no pulso. Vai tentar aí recolocar a Foyt com 2 carros na corrida, sendo que a Foyt no ano passado disputou a pole position.
33 minutos e bandeira amarela na pista, hein? Veja a marcação de bandeira amarela na pista. Quando o Malucas ia para sua volta, na princípio não, hein? Tô vendo ali, no computador tá a bandeira amarela. Na tela tá a bandeira amarela, mas apareceu uma luz na pista de verde. Tá acelerando o Malucas. Então, se o carro tá acelerando, a gente acelera junto com ele. Malucas brigando para estar entre os melhores. Ó, tá com uma luz verde, então foi alguma pane no computador aqui que deu a questão da bandeira amarela. Mais uma vez trocando no intervalo comercial TV dos Estados Unidos e vem para começar a sua volta rápida o Malucas. O piloto que ia correr na McLaren no ano passado teve uma fratura na mão andando de bicicleta, algo que acabou tendo uma gravidade muito maior do que o estimado, perdeu o lugar na McLaren e se reencontrou depois na Meyer Shank e conseguiu esse lugar na equipe AJ Foyt. Ali Malucas completando a primeira volta. Vamos ver a média de... Opa! 233.009, hein? Grande volta, é a quarta melhor primeira volta até agora do treino. Impressionante. Dale Coyne, uma equipe que tem bastante experiência aí nessa pista. Eu acho que uma das maiores lembranças que eu tenho, não foi tão boa assim, mas... Da Foyt, no caso. Então, da Foyt. Da Foyt, isso é o Dale Coyne. Ah, desculpa. Então tá bom. Eu ia comentar outra história da Dale Coyne, eu na hora confundi. Não, erro meu, falha minha, desculpa. Segunda volta do Malucas, 232.9. Ainda uma média interessante, Vitor. Vem com a média para entrar entre os 12, Thiago. Uma média interessante de fato, como falávamos a Foyt, que é a equipe B da Penske, tal qual a Meyer Shank é para Ganassi. É tempo de fato, se não cair essa média nas próximas duas, para se classificar tranquilamente entre os 12 primeiros. E para quem sabe colocar ali um acerto, alguma dica para o Ferrucci e ainda tentar arriscar por enquanto na bolha para o top 12, tá o Lundgaard com 231.8. Lundgaard da McLaren. Vem para a terceira volta. Aí vem Malucas de novo. Caiu bem. 232.1. Ainda na média, o quinto tempo. Ele que estava em nono. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. É óbvio que agora, quando ele está classificando, a temperatura está um pouco mais baixa do que quando ele tinha classificado pela primeira vez. De repente, o vento está um pouco mais ameno. Isso faz uma diferença brutal. Nas suas voltas rápidas. Essa pista ela é muito sensível à condição não só de temperatura, mas também condição de vento. Às vezes você sai de manhã com o carro, vamos ver a última volta dele, 232,5 de média, melhorou o posicionamento dele, foi de nono para sétimo. E como eu estava comentando, às vezes você sai de manhã, você faz uma volta fantástica, 233, daí você encosta o carro na garagem, não toca nele, você sai na hora do almoço, o 233 já vira 228, 229, por quê? Porque a pista está numa condição pior, ou está ventando muito mais, o carro está bem mais difícil de guiar, e daí você continua não encostando no carro. A hora que a pista começa a melhorar de novo e está com menos vento no final do dia, você acaba virando os mesmos 233 de novo. Então, o grande segredo de Indianápolis é você tentar acompanhar as mudanças da pista, aonde muita gente se perde, que às vezes eles mudam demais, e daí quando a pista está favorável, eles não estão com acerto correto para conseguir extrair o máximo de uma pista favorável. E vale lembrar também que pode ser um treino para amanhã nesse horário mais ou menos, será também a disputa da pole position, então condição de algum outro acerto, algum ajuste com condições semelhantes a que teremos amanhã. Lembrando mais uma vez, amanhã 5 da tarde no Disney Plus, eu, Thiago Alves, Christian Fittipaldi, Vitor Martins estaremos de novo juntos aqui com o Top 12, depois o Bump Day e aí a definição da pole position no Fast 6. Power com 3 poles. Pior Penske no momento, o Power, que é o 10º colocado. Um carro da Andretti apenas classificando no momento para o top 12, que é o Marcus Ericsson. McLaren colocando 2 carros, a Ganassi colocando 2.
Vamos ver Power. Sua primeira volta rápida. Pé cravado, pé no porão. Vamos ver a primeira volta de Will Power. Completa a primeira volta, uma volta pro padrão Penske ruim, 232.3. Pode até tomar a bandeira amarela daqui a pouco ali o Will Power, hein? E o próximo é o Ferrucci, que tá ali e viu agora o Malucas melhorando o tempo. Dá tempo, Christian, de conseguir um feedback ali do acerto do carro do companheiro? Tipo, 3 carros depois você fazer algum ajuste rápido? Você falou tudo, Thiago. Se for algum ajuste rápido, algum ajuste de calibragem de pneu, asa, ou seja, algo que você consiga fazer na fila de uma maneira bem rápida, sim, não tem problema nenhum. Agora, se você precisa empurrar o carro de volta para a garagem para fazer um ajuste mais elaborado, daí é claro que você não tem esse tempo para fazer isso, porque da filinha do pit lane só para voltar para a garagem leva uns 5 minutos mais ou menos. Daí até colocar o carro no piso zero na garagem, medir ele, fazer o acerto que você está buscando e daí voltar de novo lá para fora, a gente pode falar de no mínimo 15 a 20 minutos. Tem 26 para o final, mas a fila grande, você teria que abrir mão na fila preferencial e não faz sentido. Então, vamos ver o que pode fazer. Gasta um pouco mais do híbrido, 231.6 a última volta do Will Power. Ainda uma média de 10ª colocação para ele, que é a mesma média que ele tem. Teve que tirar o pé ali no gráfico, pelo menos o Power, hein? Pelo menos no gráfico de telemetria, viu que tirou o pé. Toda a experiência do Christian Fittipaldi, segundo colocado nas 500 milhas de Indianápolis de 1995. O Vitor Martins também com coberturas em loco da maior prova do planeta. Power completa sua média e fica com a média anterior de 231.6. Mantém por enquanto o Vitor, tá aí, ó, o seu tempo. E agora vem Ferrucci, ele que ano passado foi o showman da sessão classificatória e da prova também. Exato, teve chances inclusive de fazer tanto a pole quanto a vitória, andou muito bem com uma Foyt que cada vez mais foi evoluindo, saindo do final do pelotão para ser uma equipe de pelo menos meio do pelotão e andando com uma equipe grande no ano passado, e é no momento a maior ameaça a Christian Lundgaard. Ele tem o 16º tempo, a média dele do momento 231.5, Thiago. Menos de 25 minutos para o final. Quem será que vai arriscar ainda? Por enquanto, Graham Rahal ficando na bolha. Marcus Armstrong, Jacob Abel, Rinus Viking e Marco Andretti, por enquanto, na bolha. No Bump Day amanhã. Right now where he's at. He's made a couple of runs and got better on the second run, so you're in the safe lane here. Do you want to run again first? I don't know how to answer that, because yes, I would love to go faster and I would love a chance at the fast 12, but at the same point it's like I don't really want to crash again either, so I don't know. I'm content, we're in the race and all that, but yeah, it would be nice, to go out there trying a couple things and E a dúvida, eu acho que tem um ritmo para ficar entre os 12, mas ao mesmo tempo eu não quero bater também. I'm good to whatever. Tá na fila, não na preferencial, tá na fila normal. Talvez não tenha tempo para tentar, mas tem essa preocupação, Larson, Christian. De repente que ele vai poder fazer, se por acaso ele tiver o tempo necessário para voltar para a pista, ele abre a primeira volta, daí ele já dá uma sentida no carro, daí a hora que ele fizer a primeira volta cronometrada dele, se ele estiver confortável e ele vê que tem a velocidade que eventualmente pode colocar entre
os 12 primeiros, é claro que ele vai tentar, mas se por acaso não tiver essa velocidade, daí eu acho que ele não vai tentar. E ó, olha aí quem é que tá chegando pra festa aí. Tirou o pé agora, mas estava com uma média de 8º lugar. Já gastou o híbrido, gasta o híbrido de novo, uma estratégia maluca do Santino Ferrucci. Tentando compensar um pouco ali a tirada de pé. Vamos ver a segunda volta do Ferrucci. A primeira foi bem boa. É uma volta que pode, quem sabe, vamos ver agora na segunda. Se ele entra numa média, segunda volta, vamos dar uma olhada, vai cruzar. Caiu bastante. Vitor Martins. Com certeza tirou o pé, Thiago. porque 4 milhas de diferença entre uma volta, 4 milhas e meia praticamente, entre uma volta e outra, ele deve ter tirado o pé numa das 4 curvas, e aquilo que eu tinha comentado antes, nessa pista, olha, ó, bandeira amarela, já vai entrar para o box. No momento que você tira o pé, mesma coisa que você apertar o botão, acionar um paraquedas, porque você perde toda a velocidade. Aí, chegou ao fim a tentativa de top 12 para o Ferrucci, que estava promissor, hein, Vitonis? Pois é, Thiago. E assim, vocês se lembraram bem, né? Ele tirou o pé e aí no momento que ele tira o pé, ele ainda aciona o híbrido para ter uma potência maior. Então era uma volta para vir ali no 226, 227 ainda. Veio a bandeira amarela porque a fila ali tá grande para o pessoal andar, então faz sentido que ele perca essa oportunidade. O próximo, ao que parece, se não retirou o carro, é Felix Rosenqvist. Olha, a gente viu o Malucas ali, mas estava mostrando... Só vamos ver o Malucas. I mean, well, we had a lot of time to able to kind of fine tune everything. Tempo de But tentar fazer I think conditions were actually still very similar to when we ran in the morning, which was good for us. You know, at least from a driving perspective, I was able to anticipate all the same feedback with the crosswind going in from 1 and 2. So it's very similar. But man, there was some big gusts that really kind of pushed it a little bit out of two. I had some big moments. But I think a different hybrid strategy. You know, as estratégias híbridas diferentes. A segunda foi muito boa, aprendemos bastante sobre isso para amanhã, que foi bom para o time. E também bem interessante isso que ele comentou. Atualmente eles estão com vento de través, então a entrada da 1 e a entrada da 4 vai ser relativamente mais fácil. Eu diria que a curva mais fácil vai ser na entrada da 4, que você vai estar com o vento diretamente contra você. E eu acho que a mais difícil de todas vai ser saindo da curva 2, que vai estar empurrando a frente do carro, ou seja, o carro vai estar com mais tendência a escapar de frente, e daí você vai estar bem próximo daquele famoso muro na saída da 2. Tá ali cumprimentando, fazendo ali recebendo o carinho da equipe, o Malucas. Se você vê no Rosenqvist, sua segunda tentativa, Rosenqvist, que é o 8º no momento. 20 minutos para o final, o Rosenqvist indo para a tentativa, Vitor. Pois é, mais um daqueles que vão tentar melhorar, embora não precise nesse momento, ele está garantido na pista. Foi a Meyer Shank mais rápida de longe dos últimos treinos. O Hélio pegou um pouco desse carro aí, das peças desse carro, para fazer a sua classificação, e aí é mais uma tentativa de você ver como vai ser o acerto no mesmo horário para o domingo, Thiago. Domingo, 5 da tarde, você acompanha no Disney Plus com a gente. De novo, os 12 mais rápidos buscando as 6 vagas. Depois o Bump Day com 4 pilotos e um vai ficar de fora. E por último, os 6 mais velozes brigando pela pole position. Vamos ver Rosenqvist de novo numa grande classificação. Amarela, já dá amarela logo, vai para casa, filho. 230.9. Primeira volta bem ruim. Se ele mudou alguma coisa radical no carro, bem ruim comparado com a outra, né? Que ele claramente estava dentro dos 12 mais rápido, mas às vezes você tenta melhorar alguma coisa no carro, justamente pensando na pole position de amanhã. Ele teve essa oportunidade agora, mas pelo que está parecendo, não deu certo. Então vamos voltar atrás o acerto que a gente tinha para tentar a pole position amanhã. Melhorou um pouquinho ali, 231.0. Mas está bem fora daquilo que ele tem que fazer. Olha, ele está numa média
mesma do Elinho, praticamente. Pior. Não, o Elinho fez o quê? 230 e 97. 978 tá 971. Um pouquinho pior. Seria uma média de 25º. Deploy, white Deram flag. bandeira branca ainda para ele melhora. 230.9. 17 minutos. E aí a expectativa agora para saber se Armstrong, Abel, Vickel ou Marco. Já deram amarela para ver se um dos 4 vão tentar de novo. É um acerto suficiente para o Armstrong entrar. O problema é que o Armstrong está com medo, basicamente. E olha aí, hein? Olha aí, Marco Andretti na fila preferencial, recebe autorização. Tem 60 segundos para deixar o carro para ir para sua tentativa. Graham Rahal está esfregando as mãos. Na verdade, eu acho que ele está fazendo alguma outra coisa que não esfregar as mãos. Mas vamos ver agora, hein? Isso pode mudar demais. Olha aí, estou mudando, Christian, o ângulo da asa, fazendo os ajustes que pode fazer a diferença, hein? De você estar no show ou voltar para casa. Que drama, hein? Opa! Tira downforce, bota a velocidade na reta e faz a curva do jeito que der. Ou o Vitor às vezes até coloca downforce. Sim, você em teoria anda menos em linha reta, só que o ganho que você vai ter nas curvas é tão maior que daí compensa aquilo que você está perdendo na reta. Então é muito relativo e daí vai dar finesse de tudo aquilo que o piloto está sentindo e aquilo que ele consegue transmitir para o engenheiro. E juntamente ele e o engenheiro, eles vão tomar a decisão em relação àquilo que tem que ser feito no carro para conseguir enfiar essa máquina dentro do show. Lembrando que agora a média do Rahal 229.8, se vier com qualquer coisa pior que isso, a gente já sabe que Marco estará amanhã disputando o bump. E ó, a informação que chega é que o Armstrong daqui a pouquinho vai na fila preferencial. Vamos ver, vem para sua primeira volta rápida de novo, mais uma tentativa para Marco Andretti. Bandeira verde para ele. Buscando evitar o Bump Day. 221.0 na volta de aquecimento. Olha, fez uma curva mais curta ali, tinha espaço o Marco Andretti. Vem chegando a 236 na reta. Pouco, hein? 228 na curva, 27 na curva. Vamos ver a primeira volta do Marco Andretti. Se é uma volta que ele pode brigar, deixar mais assustado o Rahal, 230.4. 230.4 é uma volta mais lenta do que a do Rahal, a primeira. Mas se ele conseguir sustentar essa média, ele está dentro do show, tranquilamente. De novo, a gente estabeleceu aqui 230 de média, você está na disputa. Tá meia milha acima. Tá meia milha acima. E aí colocaria o Herta na bolha. Vamos ver a segunda volta. 230.4 a primeira, a segunda 229.7. Ainda é uma média de 230. Mas no momento ele ainda tá dentro. Ele ainda tá dentro. Quer dizer, ele tá dentro. Ele sobe, ele tava de fora para dentro. Tem que manter o ritmo. Começa a usar um pouco do híbrido. Exatamente, o Vitor Martins observou bem. Meio que no conta-gota. Reduz para a quarta marcha. Ele tá fazendo uma das linhas mais estreitas. Tem muita pista pela frente ainda. Segunda volta. Terceira volta. 230.2. Ele melhorou bem, hein? Melhorou bem. Pode jogar de novo a pressão para cima do Graham Rahal.
Teve que mexer ali quase uma tirada de pé para equilibrar o carro na curva. Pode ter sido aí o final, hein? Tá torrando o híbrido. Pode ser a chance de estar dentro ou fora da maior prova do planeta. Vamos ver o Marco Andretti. Vem pra bandeira quadriculada. E aí, vai ser melhor ou pior? Melhor ou pior? Melhor ou pior que o Rahal? E ele fica fora. Na última volta, aquela tiradinha de pé o suficiente. E a diferença é praticamente nula. São... Nossa, olha o... Tô tentando fazer a conta da casa decimal aqui, Vitor Martins. Eu não tô conseguindo. Tá na quarta casa praticamente já a diferença nos segundos. Em termos de milésimos, foram... Imagina que são 4 voltas. 3 milésimos. 2,36,615 para o Rahal. 2,36,618 para o Andretti. E o desânimo da equipe? Porque o carro vai voltar para a garagem, vai ser uma longa noite hoje para tentar preparar o carro de novo para amanhã. Volta para a pista amanhã, evidentemente correndo o risco de ter algum problema mecânico ou eventualmente até bater. E daí ele realmente está fora da prova. Mas não é, quando você está na bolha, não é isso que você tá imaginando para ser a tua noite de sábado para domingo. E ó, a bolha continua, porque agora vem o Rinus VeeKay. Agora vem o Rinus VeeKay, o holandês vem forte agora. E é para ficar de olho, porque o VeeKay, se conseguir uma média de 230, ele tira o Rahal. Vem para a terceira tentativa o holandês. Que é um cara que tá classificando bem, da Dale Coyne esse ano, tem feito boas sessões classificatórias nos mistos, Vitor. Pois é, Thiago, até estranho a Dale Coyne ter um desempenho tão abaixo assim em relação ao que foi fazendo ao longo da temporada, e o VeeKay sempre andou bem enquanto piloto da Carpenter nessa pista. Então, o sofrimento dos dois carros, explicado pelo Abel, pelo noviciado, mas pelo VeeKay, não. É um defeito ali no acerto da equipe que não se ajustou bem para Indianápolis esse ano. Vamos ver de novo ali o que o Rinus VeeKay pode acreditar, pode fazer. Vamos nessa. Fernandes, Luiz Andrade, o Fred, galera, Indiana ESPN, mais uma vez, obrigado pela companhia. Todo mundo, vamos nessa. O Katson achou que o Andretti ia passar o Massani. Indianápolis não é para Andretti. Talvez a vitória do velho Mário tenha sido uma exceção à regra. 229,6. Já começa com uma média ruim o Rinus VeeKay. Esse aí já tá com cara que volta amanhã, hein? Primeira volta, estando praticamente meia milha abaixo daquilo que a gente estava prevendo. Eu tô com você, Thiago. Eu acho que ele vai ter que voltar amanhã. E volta amanhã pressionado. Por enquanto, Armstrong, que tá na fila. Abel, Marco Andretti e o VeeKay no Bump Day. O Graham Rahal conseguindo a classificação no primeiro dia, algo que há um bom tempo não acontece. Ele foi bumpado 2 anos atrás, acabou correndo com um acidente de um outro piloto. Vamos ver aqui a média, 229,0. Circulando, vai. Terceira tentativa do VeeKay. E vou te falar uma coisa, esse Bump Day amanhã realmente vai ser uma boa dose de drama. É que o Abel realmente está muito lento. Mas... Aí chamam o Kyle Kaiser para fazer a classificação. Ó, vem para a bandeira branca, vamos ver se ele faz uma volta na casa de 229. Já usou todo o híbrido e piorou ainda, volta 228,6 já. Vai estar garantido amanhã o Rinus VeeKay. Já tirou o pé. Ó, Andretti vai de novo, hein? O Marco vai de novo. Tem ali o Armstrong na fila. E daqui a pouco, ó, todo mundo do lado esquerdo esquece. A galera do lado esquerdo da fila 2 não vai mais. Até o McLaughlin ali, que também tá na fila. Você vê o Conor Daly. Mas ó, Marcus Armstrong vem agora e Andretti preparando o carro para o Marco ir de novo.
Lembrando, todo mundo, quem está na fila preferencial, óbvio, o próprio nome já diz, tem a preferência. Então, enquanto você está na preferencial, a fila do lado, ela não mexe, ela fica paradinha. Sim. Todo mundo que está alinhado na fila preferencial vai saindo, um carro atrás do outro, e se por acaso, não é o caso no momento, né, mas se tiverem 4, 5 carros na fila preferencial, é praticamente o quê? Meia hora, né? 20 minutos de treino que vai embora sem a segunda fila mexer. Ou seja, você pode ser o primeiro da segunda fila, você vai ficar sentado dentro do seu carro 20, 25 minutos e não vai voltar para a pista. Eu ouso que a gente não vê mais a fila normal andar hoje. Pode ser, ainda mais que o Marco vai alinhar, né? Falta 7 minutos e 20. Não sei se o Abel vai tentar mais uma vez, se o próprio Vicky vai tentar mais alguma vez. Se der tempo para fila alternativa, e vai ser quem tiver em primeiro na fila no máximo. Que é o Daly. Conor Daly, que é o 21º colocado. Armstrong, que saiu de ambulância ali, fez os exames, tá liberado para correr. Vamos ver agora. Na primeira tentativa dele com o carro remendado, com esse Frankenstein todo que ele tá andando, levantou o pé várias vezes, teve que abortar a volta. Vamos ver agora se ele faz pé cravado. Se fizer pé cravado, a chance de ficar com a 30ª vaga é considerável. Vamos ver. Vem Armstrong. Começa a sua volta. Já faz a primeira curva pé cravado. Faz a segunda curva pé cravado, acima de 230. Olha o drama. Se eu sou a equipe Rahal, já começo a tentar talvez preparar o carro do Graham para cortar a fila, hein? Ele fez uma volta pé cravado. Chega a média 229.599. Lembrando que ele ainda pode melhorar, né? Porque ele melhorou, a primeira saída dele estava muito lenta, claramente. Foi 225, 226, mas gradativamente ao longo da classificação ele foi melhorando. Agora vamos ver se ele pode melhorar na volta 2 e 3. Não é fácil fazer isso, mas ele só está meia milha fora, né? Deu uma tiradinha. Na verdade, ele está a menos de meia milha fora nesse momento. Vamos ver a segunda volta. Manteve. É tentar melhorar um pelo, não é fácil. De novo deu uma levantadinha para evitar o muro. Falta um pouco de confiança, talvez, hein, Vitor? Falta confiança, mas pelo menos ele tem um híbrido aí, 95%, vai começar a gastar agora, Thiago. Ou pelo menos deveria. Talvez aguardando para a última volta. Box. A equipe abortou a volta. Não vai ter tempo, vai ter que... Esse não vai dormir bem hoje à noite. E o Marco tá voltando, hein? Vai ter que tentar de novo amanhã. Vamos ver se dá tempo. Agora... Essa foi a batida do Armstrong mais cedo, ó. E a gente viu que o carro mexeu um pouquinho. A primeira vez ele não conseguiu segurar. A segunda vez o carro escapou de traseira e deu aquela panca no muro. E a equipe tá realmente... tentar dar uma caprichada no trabalho no carro, um refinamento no chassi para poder ir para a pista, ó. Chefe da equipe ali cumprimentando. Um dos chefes da equipe está garantido no show. E olha só, o Conor Daly conseguiu ir da fila normal. Porque o Marco ainda não estava pronto. Então o Marco vai ter que correr, hein? Eu acho que não vai dar, né? Falta 3h40. A classificação... 2 minutos e 35, então, mais ou menos. Vai ser bem justo. Vai ser bem justo. A esperança da equipe, Vitor, agora pro Conor Daly, ele piorar as voltas e tomar a bandeira amarela. Exato, Thiago. Os caras estão apertando, desculpa, Vitor, os caras estão apertando alguma coisa no carro com o carro andando ali. Dá asa aqui, Vika, vai, faz isso aqui, não sei o que era mais. Tem que acertar realmente ali
na fila preferencial esse ajuste fino, né? Então vai depender muito da equipe, da Juncos, se o dele for mal, e da direção de prova, se vai dar a bandeira amarela para que ele vá para o boxe e permita que o Marco faça a última tentativa. E tudo que o Marco quer agora é sair, voltar para a pista e pelo menos colocar o carro dele na corrida. Ele está com zero pretensão de estar entre os 12 primeiros, de disputar a pole position amanhã. Isso nem existe. Ele quer estar entre os 30 primeiros. Exatamente, nem passa pela cabeça dele. Ele quer dormir bem hoje à noite. Ele quer estar entre os 30 primeiros, ou seja, 30º, 29º. Ele está aliviado, está dentro do maior evento do planeta e a vida que segue. E vou te falar, ó, se não abortarem a volta do Conor Daly, ele não vai pra pista. Porque a 2 minutos e 20, a soma das 4 voltas é 2 minutos e 30 pelo menos, 2 minutos e 34. Se não abortar a volta dele, já era pro Marco Andretti hoje. E a média, Thiago, 231.2, se ele fizer abaixo disso, pode ser que ambos, direção de prova ou equipe, já abortem. Lembrando que o Conor Daly é o 21º colocado. Ele está tentando alguma coisa para quem sabe ficar entre os 12. Vamos ver. E foi uma boa volta. 231.7 é uma média que não vai ser abortada. É uma média melhor do que a que ele tem por enquanto. Esse, se melhorar um pouquinho, ele tem chance de incomodar Lundgaard e Ericsson. Vamos ver se ele achar velocidade. É muito pouco que ele tem que melhorar. Ó, a temperatura caiu bastante nesse momento na pista. Caiu para 37 a temperatura na pista. Segunda volta ele melhora. Ele melhora a volta, ou seja, Andretti volta amanhã. E, se ele continuar nessa média, ele tirou um carro da McLaren. Sim, tira o Lundgaard. Tira o Lundgaard. Lundgaard de 12º cai para 13º. Ele vai tirando, vai garantindo o Vick, Armstrong, Abel e Andretti no bump. Olha, indo para a última volta dele. E tá na disputa, hein? Tá na disputa, 231.8, ele tá na disputa para ficar entre os 12. Tá dentro, por enquanto tá dentro. Teria que fazer uma volta praticamente igual à volta 2 à volta 3 e tem o híbrido agora. O cronômetro estourado. É a última volta, talvez tenha tirado um pouquinho o pé, vamos ver se dele avança ou não. Para ficar entre os 12, para amanhã disputar a pole position. Andretti vai pro Bump Day. Andretti vai pro Bump Day. Tinha ali Conor Daly no final. Ele acelera, tá gastando todo o híbrido e ficou fora por muito pouco. 13ª colocação. O Rahal tá na prova. Respira aliviado o Graham Rahal. Vai para 500 milhas de Indianápolis. Frustração da equipe Juncos, que quase conseguiu alívio de um lado, tristeza, apreensão do outro. Esse é o drama do quali das 500 milhas, Christian Fittipaldi. Aí a gente está vendo o drama. Imagina, o Rahal tá o quê? Em 30º, né? 30º, descendo do carro como se tivesse terminado a prova entre os 3 primeiros, entre os 4 primeiros, aliviado, feliz. Este daqui, olha aí, ó, preocupado, não vai dormir bem hoje à noite e vai tentar classificar o carro. Olha aí, ó, abraçando todo mundo lá da equipe porque ele entrou no show. E um show onde o pai dele venceu aqui em 86. E foi bumpado em 93. Impressionante, né? Quando ele estava naquele programa da Honda, se eu não me engano. Ele foi bumpado por causa de problema de motor aquele ano. E daí, eventualmente, depois a Honda conseguiu acertar tudo. E daí é óbvio que tiveram muitas vitórias em Indianápolis. Mas o pai dele venceu e foi bumpado. Essa daí é a história de Indianápolis. O Bump Day é tão fascinante, Vitor Martins, que a gente está no ar há praticamente 2 horas e mal falamos dos mais rápidos. A gente está falando dos mais lentos, porque a gente sabe que o Bump não perdoa ninguém.
É uma pena que eles coloquem o bump entre o intermediário, né, de 12, dos 12 melhores vem o bump e depois os 6. Para mim o bump é muito mais valioso que a pole pelo drama que traz, pelas histórias que traz. A gente chegar amanhã é tão óbvio, mas é tão óbvio que o Jacob Abel vai ser o pior de todos, que vai chegar amanhã e não vai ser tão óbvio assim. Poderia ter sido o Colton Herta, não era para estar nessa situação. Deveria o Rahal ter ficado fora porque ele não tem carro, não tem um dos 30 melhores carros do grid, está dentro. Indianápolis é isso. A gente vai contar a história do perdedor amanhã, vai contar a história do pole position, mas vai guardar com muito mais carinho e emoção quem vai ficar de fora dessa corrida, Thiago. Hélio Castro Neves garantido na 24ª colocação e Palou o mais veloz do dia, Christian. Pois é, Palou o mais veloz do dia, de novo mostrando uma performance incrível. Ele ainda está devendo aquela primeira vitória no oval. Será que vai ser final de semana que vem? As suas fichas estão, hein? Eu acho que vai ser. Então, Vitor, eu não lembro do nosso mini bolão aqui. O que, Palou também? Não tem como, né, Christian? O que, para vitória, final de semana que vem? Pole e vitória. Bom, eu vou continuar com o meu nome, eu não mudei, eu vou continuar de New Garden para a semana que vem, mas vamos ver, as emoções cada vez mais crescendo no circuito de Indianápolis e eu tenho certeza que amanhã vai trazer grandes emoções. Concordo com você, Vitor, o Abel amanhã provavelmente é o carro mais lento, só que a gente tem que lembrar, se por acaso o Marco Andretti for para a pista e ele tiver um problema mecânico, ou furar um pneu, também, o Armstrong, qualquer um desses outros três, o Abel, mesmo sendo o carro de menor velocidade, pode classificar, acabar tirando outro da prova, porque tiveram problemas mecânicos, ou seja, algo fora completamente do controle. E o dele, que era o 21º colocado, só conseguiu ficar em 13º porque a equipe Andretti demorou segundos para deixar o carro na linha preferencial, e aí o Andretti ia para a tentativa e ia largar em 21º dele. Ótimo exemplo. Tá aí a classificação, a emoção de classificar em Indianápolis, porque se o carro do Marco tivesse na linha preferencial 15, 20 segundos mais cedo, o dele não teria saído. Tudo bem, ele já estava tranquilamente dentro da corrida, mas ele quase bampeou o carro da McLaren. Então essa situação não teria acontecido. Well, first off, I'm going to say this. Primeiro, two of the guys that ran there at the very end, Rinus and Marco, are two of the guys I respect the most around here. Both guys who've been exceptionally fast, excepcionalmente rápidos, extremely talented at this são muito place. talentosos nesse lugar e you never know. Você nunca sabe you just never know. Now, I o think que vai we improved acontecer. our Eu acho que car. nós melhoramos nosso carro. Tip of the cap to the United Reynolds 15 team because this day didn't start off well. You guys o dia all não knew começou that. bem, Last você couple sabe, days nos have been últimos tough, dias but we foram found a duros, lot, nós and we melhoramos improved muita coisa, a lot melhoramos as this day went muito on. desde o dia Had 1. we gotten another shot at it, I Tínhamos think, uma outra chance, honestly, claro. we would have gone faster, but the reality of Vamos the rápido, situation mas is a that situação our guys kept their cool today, heads down. Trabalhar really bem, proud of relaxar, tudo everybody. tranquilo de todo mundo. I'll just say this, man, that beer's gonna taste good tonight. A cerveja vai ter um gosto melhor hoje à noite ali. O que a gente tava comentando minutos atrás? Quem entrou dentro do show vai dormir que nem uma pluma hoje à noite. Vai até para Washington ali, vai conhecer o pessoal. E o Conor Daly quase foi a surpresa do dia, 13ª posição. Yeah, I mean, I really wanted to get that fast. Eu queria muito ficar entre o top 12. Ali o Ricardo Runco, chefe da equipe atrás. Nós melhoramos sexta em margem ali na curva 2 e funcionou, pelo menos nas primeiras duas voltas, mas não funcionou bem no final, na última volta. O time merecia estar no top 12, eu acabei fazendo um erro no final, tentando acelerar mais rápido. Faltou muito pouco. Um bom dia para nós, é um dia longo, meu Deus, que emoção o tempo todo. Feliz demais pro Graham, sei que ele teve dias estressantes. Bacana de estar aqui, eu sei que nós temos um carro muito bom para a prova. É o drama do quali, lembrando para você, esses são os 12 que amanhã abrem o dia 5 horas da tarde no Disney Plus, buscando a pole position, buscando na verdade ficar entre os 6 para depois disputar a pole. Vitor, grande surpresa, Robert Schwartzman em sexto, hein?
Ninguém esperava essa Prema classificando com tamanha facilidade, mas com um carro que foi um dos primeiros aí à pista e conseguiu uma velocidade suficiente para andar mais rápido que potências como o Will Power e o próprio Christian Lundgaard da McLaren. E o Takuma Sato em nono com o carro da Hail, que nos últimos 2 anos sofreu para passar para a corrida, coloca enfim a equipe com chance de disputar a prova, mais pelo talento e como o Christian falou, como o Sato casa com essa corrida. É isso. Amanhã vai ser imperdível disputar a pole position no Bump Day. Vitor, aquele abraço, hein? Acho que o Vitor já tá, que nem o Graham Rahal, já tá ali curtindo o final do Bump Day. Não, curtindo a cervejinha dele, né? Não, então o Graham entrou, o Vitor já tá curtindo junto com ele. Foi na festa do Graham ali, o Vitor Martins. Christian, valeu demais, até amanhã, hein? Valeu, obrigado, Vitor, obrigado, amigos da Indy, Thiago. Até amanhã, e amanhã tem mais. Amanhã tem bem mais emoção. 2 emoções. A pole position e quem vai largar nas 500 milhas de Indianápolis de 25. 5 da tarde no domingo. E Disney Plus, você vai acompanhar com a gente. Valeu demais pela companhia. Aquele abraço e até o drama do... Audio Jungle.